Bom dia ou boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Sara Araújo, eu sou investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e faço parte da equipa de investigação que é coordenada pelo professor Boaventura de Sousa Santos e que tem vindo a aprofundar a reflexão e a desenvolver investigação e metodologias a partir da proposta das epistemologias do Sul. Cabe-me a mim apresentar esta nona sessão do curso Lutas no Mundo a partir das epistemologias do Sul e cabe-me o tema do direito e da relação entre o direito e as epistemologias do Sul, ou mais concretamente o papel do direito nas lutas sociais. A questão que eu coloco no resumo desta sessão, a questão que encabeça o resumo é se pode o direito ser emancipatório. No final do resumo, eu apresento um ambicioso conjunto de questões que eu creio que devem ficar ou que podem vir a estimular o debate que irá decorrer posteriormente no fórum de discussão, mas que possivelmente eu não poderei desenvolver adequadamente neste vídeo, uma vez que se pretende que sejam vídeos não excessivamente longos. Eu peço desculpa a quem tenha dificuldade em compreender o português. Eu sei que algumas e alguns de vós teriam mais facilidade se eu falasse em espanhol, mas eu vou procurar falar devagar e depois, se assim o entenderem, poderão dar-me feedback para a próxima aula sobre o ritmo da minha fala, se posso falar mais depressa ou se devo falar mais devagar. Tendo em conta, portanto, o tempo que temos para este vídeo, ou o tempo que eu tenho para este vídeo, eu optei por dividir esta apresentação em dois momentos, ainda assim bastante ambiciosos para discutir, mas que eu creio que poderão lançar alguma reflexão e lançar os termos, ou pelo menos algumas ideias para o debate que se seguirá a esta aula. Eu espero que sim, espero que seja um debate enriquecedor, porque no fundo a questão que nós estamos a discutir aqui é como descolonizar o direito, que envolverá questões como a descolonização do Estado, a descolonização do Estado de Direito, e eu penso que esta é uma reflexão que ainda está no momento de começar a florescer e, portanto, há muito para aprofundar, há muito para desenvolver. É uma discussão bastante complexa e, portanto, eu creio que no fórum de discussão venham exemplos, venham debates, venham casos concretos, questões que vos surjam a partir do vosso lugar, a partir das vossas lutas, a partir das vossas pesquisas. Eu, portanto, irei, em primeiro lugar, procurar responder porque é que o direito é abissal, porque é que o direito é constitutivo das linhas abissais da modernidade, em primeiro lugar, e depois, em segundo lugar, eu gostaria de lançar algumas ideias sobre que instrumentos nós podemos usar para descolonizar o pensamento jurídico, os estudos jurídicos e o próprio direito moderno. Uma das questões que eu penso que começam por responder à primeira pergunta é porque é que o direito é constitutivo das linhas abissais. Na resposta a esta pergunta, ou na reflexão sobre esta pergunta, eu creio que deve ficar claro uma questão. Esta questão sobre o direito e as epistemologias do Sul não é uma questão que interessa unicamente a juristas, que interessa unicamente a quem vem da sociologia do direito, a quem é advogado ou a quem vem da antropologia do direito, a quem trabalha especificamente nesta área. Porque o direito é efetivamente constitutivo da linha abissal e, portanto, o direito naturaliza a política. O direito e o direito moderno não é só um direito que assenta numa determinada cultura, em determinados valores universais. O direito é cultura e o direito é política, portanto,
os grandes valores do projeto da modernidade foram definidos numa forma de Estado moderno, numa forma de direito moderno que ajuda a naturalizar determinadas opções que foram opções políticas, mas que depois aparecem como dado adquirido, que definem os termos das lutas sociais, definem como é que se fazem as lutas sociais, definem quem é que conta para as lutas sociais. Portanto, eu penso que o primeiro passo é nós compreendermos como é que este direito moderno é constitutivo destas exclusões, como é que este direito moderno é constitutivo dos termos das lutas, desde logo definindo o que é legal e o que é ilegal, definindo, por exemplo, que a propriedade é privada e, portanto, que todo o ato de expropriação é um ato ilegal, definindo, por exemplo, quem é que pode ser ouvido, quem é que pode lutar, quem é que pode reivindicar os seus direitos. Eu gostaria aqui de trazer um conceito que ajuda a compreender estas questões, que é um conceito que foi usado por Boaventura de Sousa Santos e que recentemente o Boaventura acabou por, de alguma forma, pôr um pouco de lado ao definir o conceito de linha abissal, mas que eu penso que nos pode ajudar a compreender melhor, sobretudo nesta área jurídica, o significado das linhas abissais e o significado das exclusões abissais jurídicas. É o conceito das 3 esferas da sociedade civil. O Boaventura define que existem 3 esferas da sociedade civil, que é a esfera íntima, portanto, da sociedade civil íntima, que são aquelas pessoas que estão mais próximas do Estado e, portanto, que têm muito facilmente acesso não só aos direitos estabelecidos, como muitas vezes têm acesso a mais direitos do que aqueles que estão definidos nas leis. Depois temos a sociedade civil estranha, que é uma esfera mais ampla, mais alargada de pessoas que estão mais distantes do Estado e que são pessoas que conseguem usufruir de alguns direitos definidos por lei e, por vezes, não conseguem usufruir de outros direitos, mas têm alguns mecanismos, pelo menos juridicamente estão definidos mecanismos sobre como acederem ou como lutarem por esses direitos. Nesta esfera intermédia da sociedade civil estranha, na sociedade civil estranha, é possível, é onde se coloca a velha questão de pode o direito ser emancipatório. Na teoria do Boaventura, a modernidade avançava de acordo com uma dicotomia da regulação e da emancipação. Portanto, havendo uma regulação, havendo uma lei, havendo uma cidadania, é possível que os cidadãos vão reivindicando por um direito mais inclusivo, vão reivindicando por uma transformação que permita haver emancipação social. Isto é, que permita um futuro que seja um futuro com menos opressão do que aquele que é o presente. O que acontece é que há aqui, portanto, uma linha abissal entre esta segunda esfera da sociedade civil, a esfera da sociedade civil estranha e a esfera mais alargada da sociedade civil incivil. Isto é, há um conjunto de pessoas que não têm acesso à cidadania. E aqui fica muito claro porque é que o direito é abissal. O direito é abissal porque o direito, desde logo, determina quem é que conta como cidadão, quem é que conta como cidadã e quem é que pode reivindicar não só mais direitos, como pode reivindicar o acesso, ou que não consegue reivindicar o acesso a qualquer direito. A esfera da sociedade civil e incivil é a esfera da subhumanidade, daqueles que estão para lá
da linha abissal. Se nós pensarmos historicamente como é que o direito definiu isso, nós encontramos exemplos no passado, e nomeadamente no passado colonial, que nos levam a uma identificação muito clara de como é que o direito garantia que em sociedades alegadamente em sociedades que se reivindicavam alguns valores da democracia ou se reivindicavam sociedades democráticas, se conviviam com estas exclusões, com este lado de lá da linha de pessoas que são consideradas menos humanas. Se nós pensarmos nas discriminações raciais, se nós pensarmos na forma como o Estado do Apartheid definia em si próprio a existência de cidadãos e de não cidadãos, ou se nós pensarmos nos exemplos do colonialismo em que os cidadãos e as cidadãs todas têm acesso aos direitos. No entanto, existe um conjunto muito alargado de pessoas que não têm acesso aos direitos de cidadania porque são considerados não cidadãos. Agora, há uma questão que nós precisamos de trazer para a discussão, é até que ponto é que isto são casos que remontam aos casos do colonialismo, a questões do apartheid e que não são trazidos permanentemente para as nossas sociedades, nomeadamente para as sociedades ocidentais e para o caso da Europa. Eu gostaria de dar 2, 3 exemplos da sociedade civil e incivil europeia e de como ela convive com os grandes valores europeus estabelecidos nos vários tratados, nos tratados da União Europeia, estabelecidos na legislação na União Europeia, estabelecidos em cada uma das constituições de cada um dos Estados-membros, que envolvem democracia, Estado de Direito, liberdade, igualdade, fraternidade, os grandes valores da Revolução Francesa, os grandes valores da Europa, que são permanentemente esquecidos quando estamos a falar de refugiados, quando estamos a falar de imigrantes e quando estamos a falar, por exemplo, de grupos da população, como sejam os povos Roma na Europa, o povo Roma na Europa, ou se quisermos, os ciganos e as ciganas. Nós temos casos, por exemplo, na semana passada eu ouvi um relato de uma situação que ocorreu e que ocorre com muita frequência, por exemplo, em Inglaterra, que é invasões policiais em casas à meia da noite, porque existe alguma ilegalidade em casas, habitações que são alugadas por imigrantes, que são invadidas à meia da noite pela polícia para expulsar as pessoas, porque existem uma ilegalidade nos contratos dos próprios senhorios, os donos da casa. O que significa que existem pessoas que são tratadas abaixo de humanos, que são tratados com uma grande dose de subhumanidade, mas ainda assim são tratadas de acordo com a lei. Aquilo que nós podemos pensar, se este direito é um direito, se pode vir a ser emancipatório, isto é, se nas nossas lutas sociais nós podemos reivindicar uma transformação deste direito moderno para que ele seja cada vez mais inclusivo. E é claro que se nós pensarmos no caso dos imigrantes, no caso dos refugiados na Europa, que são outra situação de pessoas absolutamente excluídas da sociedade civil, que estão na zona da sociedade civil e incivil, nós podemos pensar em transformações do direito de forma a que o direito se torne mais inclusivo e que, portanto, garanta maior acesso aos direitos por parte dessas pessoas. No entanto, há aqui uma outra questão que se coloca e que essa questão é formulada ou pode ser muito claramente identificada quando estamos a falar, por exemplo, dos povos do povo Roma, mas também com outros grupos sociais, e aqui eu desafio-vos a pensarem estas questões a partir de vários exemplos que vocês conhecerão, que é a questão de o direito moderno é um direito que foi criado como duplo da ciência, isto é, do mesmo modo que existe uma monocultura da ciência
que serve os interesses da burguesia e do capitalismo, do mesmo modo o direito foi criado de forma a servir os interesses de uma classe social dominante, os interesses de um grupo social, os interesses que vinham de um determinado lugar, nomeadamente os interesses que emergem e a cultura que emerge na Europa e que depois é exportada, transplantada, que existe o conceito, os transplantes jurídicos para todo o mundo, basicamente, a partir de uma falsa ideia de universalidade, porque não se trata de um direito que seja universal e que deva ser aplicado a todos e a todas por igual, mas é um direito que reflete determinados valores, que reflete uma cultura, que tem um lugar de enunciação. Da mesma forma que para a colonialidade do saber se fala na questão da epistemologia do ponto zero, na híbris do ponto zero, de que fala o Castro Gomes, nós podemos trazer essas referências também para o direito, que fazem todo o sentido, porque o direito moderno se imaginou num ponto zero, se imaginou, o direito europeu imaginou-se que estava num local em que não tinha lugar de iniciação, mas que aquilo que era criado e produzido a partir do seu espaço era naturalmente universal, ao contrário dos outros direitos com que se identificou, com que foi identificando no resto, nos outros países do mundo. Ora, isto significa o quê? Significa que quem está do outro lado da linha não necessariamente se revê neste direito moderno. E o que eu quero dizer, e dou aqui como exemplo o caso dos Roma, dos ciganos, que muitas vezes são acusados de forma racista pelas populações de não quererem integrar-se dentro do Estado e por isso são excluídos e por isso o Estado pode forçar ainda mais a sua exclusão e pode maltratá-los e pode desumanizá-los e reproduzir repetidamente essa desumanização porque eles próprios não querem integrar-se. Ora, o que falta nesta narrativa é precisamente esta ideia de que existem diferentes direitos que refletem diferentes visões do mundo, que refletem diferentes universos epistemológicos e, portanto, o objetivo não pode ser apenas a emancipação, isto é, o objetivo não pode ser apenas a expansão da sociedade civil estranha de forma a incluir todo o mundo sem que o direito se interculturalize, isto é, sem que o direito se transforme num direito pós-abissal. Esse direito pós-abissal não pode ser só um direito inclusivo, não pode ser só um direito que queira abarcar todas as pessoas. Tem que ser um direito que seja capaz de respeitar os diferentes universos jurídicos e as diferentes políticas e culturas que cabem em diferentes universos jurídicos. Eu vou dar alguns exemplos, estes exemplos que dei foram a partir da Europa, mas eu posso trazer algum exemplo, por exemplo, de trabalhos que tenho vindo a desenvolver, quer no contexto de Moçambique, quer no contexto de Timor-Leste. Como todos e todas vós saberão, ou poderão saber ou não, mas se calhar reconhecem isto a partir de outros contextos, o Estado moderno, ao instaurar-se depois de múltiplos anos, o Estado moderno, ao instaurar-se, nomeadamente depois das independências, após múltiplas décadas, séculos de colonização, procurou de alguma forma sobrepor-se à pluralidade jurídica que existia nestes espaços. Estou a referir-me agora, só por uma questão de tempo, ao período pós-colonial, deixando um pouco para trás a questão do período colonial. E, portanto, aquilo que se procurou fazer a partir das independências era criar-se um Estado de Direito que fosse o mais inclusivo possível e que, portanto, fosse diferente daquilo que havia no período colonial,
constitucional e que reconhecesse a cidadania a todas as pessoas. O que acontece é que este Estado de Direito muitas vezes não teve em conta os diferentes direitos, as diferentes instituições tradicionais, costumeiras, comunitárias, como queiramos chamar-lhes, que já existiam nessas sociedades. O que acontece foi, para além da enorme violência que isto significa sobre as culturas e os modos de vida e os projetos políticos que existiam localmente, esta sobreposição de um Estado que era estranho às pessoas e de um direito que era estranho às pessoas levou a que muitas vezes não fosse possível implementar um Estado de direito moderno como se pretendia. E isso fez com que nos últimos anos tenham existido algumas políticas por parte do Banco Mundial ao reconhecer o fracasso destas políticas de apagamento dos universos jurídicos dos direitos que já existiam, que vieram a reconhecer a existência de outras instituições jurídicas, das justiças tradicionais, das justiças informais, das justiças comunitárias. Ora, um direito pós-abissal não pode limitar-se a reconhecer. Um direito pós-abissal tem que ser um direito que se construa à medida da ecologia, à imagem e semelhança da ecologia de saberes. Isto é, tem que ser um direito que se reconheça numa ecologia de direitos e de justiças e que permita a provincialização do direito moderno. O que é que eu quero dizer com a provincialização? Significa que o direito moderno, um direito que tem uma origem geográfica e que veio a assumir-se desde sempre como um direito que fala uma linguagem universal, que reconheça que é um direito que fala uma linguagem que diz alguma coisa apenas a uma parte do mundo e que, portanto, esta ideia da ecologia de direitos e de justiças tem a ver com o conseguir criar uma leitura do pluralismo jurídico que seja mais do que a leitura que têm sido feitas, isto é um pluralismo jurídico que não esteja sempre a definir hierarquias sobre o direito moderno como o direito que conta e os direitos tradicionais que são sempre direitos de segunda classe e que permita haver uma horizontalidade de um diálogo entre diferentes universos jurídicos, entre diferentes culturas jurídicas, entre diferentes universos políticos, que permita criar este direito pós-abissal que será necessariamente um direito intercultural. Nós temos casos da Bolívia, os casos da Bolívia e do Equador. Eu não tenho tempo de desenvolver isso agora, mas nós temos um conjunto alargado de bibliografia sobre estes temas para o caso de alguém estar interessado, que mostram que é possível as constituições integrarem outras cosmovisões jurídicas dentro do Estado. No entanto, têm vindo a ser levantadas muitas críticas porque, em última análise, esse reconhecimento dos valores indígenas, esse reconhecimento das cosmovisões indígenas, embora esteja constitucionalmente garantido, no dia-a-dia está permanentemente a ser relegado para segundo plano, porque os termos do que funciona, o dia-a-dia do direito, tem vindo a produzir aquilo que se chama uma desconstitucionalização. Isto é, em última análise, têm vindo a ser os interesses do capitalismo e os interesses da globalização neoliberal que se têm vindo a sobrepor, nomeadamente às reivindicações indígenas de proteção da natureza, inclusive alguns acordos que tinham vindo a ser estabelecidos, porque, em última análise, existe um direito moderno que está permanentemente a defender os interesses do capitalismo neoliberal.
A constituição de um direito pós-abissal e de estudos pós-abissais, a descolonização dos estudos jurídicos, obviamente precisa de instrumentos concretos. Eu creio que um desses instrumentos, ou que pelo menos pode ser pensado como um desses instrumentos, é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, de que iremos falar na próxima sessão. Por isso, até ao dia 31, onde nos veremos para falar sobre a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Entretanto, fica a aguardar comentários, questões, exemplos, a discussão que entendam fazer no fórum de discussão.